Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Em poucos segundos, antes mesmo de você dizer quem é, o ambiente já começou a te interpretar. Sua postura, seu olhar, seu tom de voz e até pequenos detalhes do seu comportamento já estão sendo analisados de forma automática pelo cérebro dos outros. Esse é um dos princípios mais estudados da psicologia do comportamento humano, a formação de julgamentos rápidos, onde ninguém te conhece de verdade, mas já acredita que conhece. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. O tema principal do vídeo é: você não percebe, mas já decidiram quem você é em segundos. E isso acontece através de um mecanismo psicológico chamado percepção social imediata, onde o ser humano, de forma quase automática, cria uma imagem mental sobre o outro com base em sinais mínimos. Isso influencia diretamente seus relacionamentos, sua vida social, suas oportunidades e até a forma como você é tratado sem perceber. Em um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos, você vai descobrir como pequenos padrões de comportamento podem te colocar em posições completamente diferentes na vida. E mais importante, como certas reações emocionais repetidas fazem com que você seja visto sempre da mesma forma, mesmo quando você tenta mudar. Aqui, você vai entender a psicologia por trás das primeiras impressões, o impacto invisível da sua linguagem corporal e por que algumas pessoas são respeitadas imediatamente enquanto outras são ignoradas sem explicação aparente. Você já percebeu como, em alguns dias, você não fez nada de errado, mas mesmo assim sente como se estivesse sendo julgado o tempo inteiro? Como se bastasse entrar em um ambiente, falar uma frase ou até ficar em silêncio, e já existisse uma leitura invisível sobre quem você é. Isso não é. Em muitos momentos, você começa a se comportar de um jeito mais fechado, mais contido ou até mais ansioso, sem perceber, só porque sente que está sendo observado. Isso gera um ciclo silencioso. Você se percebe sendo analisado, muda seu comportamento, e esse próprio comportamento reforça a impressão que os outros criam de você. O problema é que essa dinâmica não fica só no ambiente externo. Ela começa a ser internalizada. Aos poucos, você passa a acreditar que precisa se ajustar o tempo todo, como se existisse uma versão certa de você para cada situação. E isso gera um desgaste emocional que não aparece de forma óbvia, mas vai acumulando no dia a dia, principalmente em interações simples como conversar com alguém, responder uma mensagem ou até ficar em um grupo em silêncio. O mais pesado disso tudo é que a maioria das pessoas nem percebe que está vivendo nesse estado constante de autoanálise. Elas acham que é só cansaço, timidez ou falta de confiança, quando na verdade é um processo mental mais profundo acontecendo em segundo plano, moldando a forma como você se expressa sem você perceber. O que a maioria das pessoas não percebe é que o cérebro não está tentando te representar de forma fiel em uma interação social, ele está tentando te proteger de rejeição. Isso muda tudo, porque, automaticamente, ele começa a simular cenários internos antes mesmo de você agir. Se eu falar isso, vão pensar o quê? Se eu ficar em silêncio, vão me achar estranho? Se eu olhar demais, posso parecer invasivo. Esse processo acontece tão rápido que parece natural, mas na verdade é uma espécie de simulação constante de risco social. O cérebro está tentando prever o comportamento dos outros para reduzir incerteza, só que isso cria um efeito colateral silencioso. Você começa a viver mais dentro da sua própria cabeça do que no momento real. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quando você começa a se antecipar demais ao julgamento dos outros, você não age mais de forma espontânea. Você começa a agir de forma calculada. E quando isso se repete muitas vezes, o seu comportamento deixa de ser leve e passa a parecer travado, mesmo que por dentro você esteja apenas tentando acertar. Isso afeta diretamente sua vida social sem você notar. Conversas simples começam a exigir esforço mental. Respostas naturais ficam mais lentas. E até situações comuns, como conhecer alguém novo ou participar de um grupo, começam a parecer mais pesadas do que realmente são. O mais interessante é que, para quem observa de fora, não existe nada de errado acontecendo.
Mas internamente, existe um processo constante de ajuste fino, como se você estivesse se editando em tempo real para evitar qualquer erro social. E isso, aos poucos, muda a forma como você se apresenta para o mundo sem você perceber. E é por isso que algumas pessoas parecem dominar qualquer ambiente social sem esforço, enquanto outras entram em um espaço e já sentem que estão fora de lugar, mesmo sem ninguém dizer nada. O ponto aqui não é carisma ou personalidade fixa, como muita gente pensa. O que realmente está acontecendo é um padrão de comportamento que foi sendo moldado em silêncio, dia após dia, nas pequenas interações. Quando você começa a se auto-observar demais durante uma conversa, seu comportamento muda sem você perceber. Você passa a escolher demais as palavras, a medir demais as reações e até a ajustar o tom da sua voz para tentar não errar. Só que esse excesso de controle cria um efeito contrário. Em vez de transmitir presença, você transmite hesitação. E as outras pessoas captam isso de forma inconsciente. Elas não pensam essa pessoa está insegura, mas elas sentem a energia da interação diferente. A conversa não flui com naturalidade. Existe um intervalo maior entre fala e reação, e isso muda completamente a dinâmica social. Com o tempo, esse padrão se reforça. Quanto mais você sente que não está sendo espontâneo, mais você tenta controlar, e quanto mais você controla, menos natural você parece. Isso começa a afetar até coisas simples, como manter uma conversa longa, participar de grupos ou até se sentir confortável em ser visto. O impacto mais forte disso não é externo, mas interno. A pessoa começa a acreditar que ela não tem presença, quando na verdade ela só está presa em um ciclo de autoajuste constante. E esse ciclo vai enfraquecendo a confiança social de forma gradual, sem um momento claro de início ou fim, apenas uma sensação crescente de invisibilidade em situações onde, na prática, nada mudou ao redor. Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora, ele reage, principalmente, ao que já aconteceu com você antes. E esse é o ponto que muda completamente a forma de entender o comportamento humano. Muitas das suas reações sociais não são respostas ao presente, mas ecos de experiências passadas que ficaram registradas de forma emocional, não racional. Quando você já passou por situações de julgamento, rejeição, constrangimento ou até simples momentos de desconforto social, o cérebro não arquiva isso como uma lembrança neutra. Ele registra como um alerta. E toda vez que você entra em uma situação parecida, mesmo que levemente semelhante, esse alerta é reativado. É por isso que algumas pessoas sentem um aperto no peito ao falar em público, mesmo sem ter passado por algo traumático evidente. Ou porque outras ficam excessivamente conscientes de si mesmas em grupos, mesmo quando ninguém está prestando tanta atenção assim. Não é o presente criando a reação. O mais importante é entender que esse padrão não aparece de forma clara. Ele não vem com uma memória explícita dizendo isso já aconteceu antes. Ele surge como sensação, um desconforto leve, uma insegurança sem motivo aparente, uma necessidade de se ajustar sem saber exatamente por quê. E quando isso se repete ao longo da vida, o cérebro começa a criar atalhos emocionais. Ele passa a antecipar situações com base nessas memórias, como se estivesse tentando evitar que você reviva sensações antigas. Só que, nesse processo, ele também limita sua espontaneidade no presente, porque está sempre tentando te proteger de algo que nem sempre está realmente acontecendo. O momento em que você começa a perceber esses padrões não é o momento em que tudo muda, é o momento em que você para de reagir no automático. Porque até então, você não está realmente escolhendo como agir. Você está respondendo a um conjunto de interpretações que sua mente construiu ao longo do tempo. E quando essa percepção aparece, algo curioso acontece. Você começa a notar que muitas das suas inseguranças não nascem do presente, mas de leituras antigas que seu cérebro continua repetindo como se ainda fossem atuais. Situações simples deixam de ser apenas situações e passam a ser testes sociais na sua cabeça, mesmo quando ninguém está te avaliando de forma consciente. A mudança não está em eliminar esses pensamentos ou forçar uma nova versão de si mesmo. Isso só cria mais tensão interna. A mudança real começa quando você consegue observar o padrão acontecendo enquanto ele ainda está se formando. Quando você percebe que sua mente está tentando prever julgamentos, ajustar comportamentos ou antecipar reações que nem aconteceram ainda. Nesse ponto, o comportamento começa a perder rigidez. Não porque você virou outra pessoa, mas porque você deixa de estar totalmente preso na simulação mental que antes guiava suas ações sem questionamento. Existe um pequeno espaço entre o impulso e a reação, e é nesse espaço que sua presença social começa a mudar de forma natural.
E o mais importante, isso não acontece de uma vez. Não é um clique mental nem uma transformação imediata. É um deslocamento gradual de percepção, onde você começa a enxergar que boa parte do que você chamava de jeito de ser era, na verdade, um conjunto de respostas automáticas tentando te proteger de interpretações que nem sempre são reais. Existe um ponto importante que você talvez nunca tenha parado para pensar. Entender esses padrões não é só sobre assistir um vídeo até o fim, é sobre começar a enxergar a própria mente de um jeito diferente no dia a dia. Porque quando você percebe que grande parte das suas reações não são escolhas conscientes, mas respostas automáticas construídas ao longo do tempo, isso muda a forma como você se relaciona consigo mesmo. E é justamente aqui que muitas pessoas travam. Elas até conseguem identificar o problema, mas continuam presas no mesmo ciclo, porque faltam ferramentas para aprofundar essa percepção na prática. É como se você começasse a enxergar as engrenagens por trás do seu comportamento, mas ainda não tivesse acesso a um caminho claro para organizar tudo isso dentro de si. Existe um material que foi criado exatamente com esse propósito: transformar conceitos profundos de psicologia, psicanálise e filosofia em algo aplicável na vida real, sem complicação e sem teoria vazia. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia, reúne ideias fundamentais de pensadores como Carl Jung, Freud, Lacan e Winnicott, conectando isso com temas como inconsciente, padrões emocionais, arquétipos, sombra e comportamento humano cotidiano. A diferença aqui não está em saber mais, mas em conseguir se observar melhor. Em perceber como certos padrões se repetem nos seus relacionamentos, nas suas escolhas e até na forma como você reage sem pensar. É um tipo de conteúdo que não promete transformação instantânea, mas cria um espaço real de clareza e entendimento interno, onde você começa a fazer ligações que antes passavam despercebidas. O link está no comentário fixado e faz sentido olhar com calma, porque tudo que foi falado até aqui não termina no vídeo, começa a fazer sentido justamente quando você começa a aplicar isso na sua própria percepção do dia a dia. O ponto mais interessante de tudo isso é que, quando você começa a olhar com mais atenção para esses padrões, fica claro que nunca se tratou apenas de como você é, mas de como sua mente aprendeu a reagir ao mundo ao longo do tempo. Muitas das suas atitudes, que hoje parecem parte da sua personalidade, na verdade, foram construídas em pequenos momentos que você nem percebeu. Situações simples, interações rápidas, interpretações silenciosas, tudo isso foi sendo armazenado e reutilizado como referência para novas experiências. E é por isso que certas sensações voltam em contextos completamente diferentes, como se fossem as mesmas histórias se repetindo com personagens novos. Na prática, o cenário muda, mas o padrão interno continua tentando encontrar segurança dentro do que já conhece. O mais curioso é perceber que, durante muito tempo, você não estava apenas vivendo essas situações, você estava interpretando elas ao mesmo tempo em que aconteciam. E essa interpretação, muitas vezes, dizia mais sobre o passado do que sobre o presente. Quando essa percepção começa a ficar mais clara, a forma de enxergar as próprias reações também muda. Não porque elas desaparecem, mas porque deixam de parecer mistérios incontroláveis e passam a ser entendidas como parte de um processo mais profundo da mente humana. E talvez a parte mais silenciosa de tudo isso seja justamente essa: perceber que nem sempre você precisa se transformar em alguém diferente, mas sim começar a reconhecer com mais precisão o que já está acontecendo dentro de você o tempo todo, sem interrupção, sem pausa, apenas seguindo o fluxo natural da mente. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender a própria mente e o próprio comportamento no dia a dia. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse vídeo. Quero entender como esse tema chegou até você. E se você ficou até o final, escreve nos comentários: "Eu percebi o padrão". Isso mostra quem realmente acompanhou até o fim e ainda cria uma troca interessante aqui no canal. Agora aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo no card aqui em cima e também a playlist que vai aparecer na tela, porque eles se conectam diretamente com esse tema e vão aprofundar ainda mais essa visão sobre psicologia e comportamento humano.